Tá, você não quer colocar essa mais no meio? Oi? Colocar essa mais no meio, não? Eu? Nem foi muitas aulas de português, pá. Galera, é difícil não? Agora vale as penas. Difícil, né? Agora. Não quero ficar reparando na parte de salvo pra ver. Galera, ó, tem alguns chegando aqui que é novo, né? Não conseguiram acompanhar os nossos temas anteriores. Mas nos temas anteriores nós falávamos de algumas coisas sobre santidade, que é aquilo que nos leva para o céu. Né? A santidade é aquilo que nos leva para o céu. A pureza, nós vivermos bem com Deus. Mas existe algo que nos afasta dessa santidade, que nos tira a pureza, que é o pecado. O pecado está em todos nós. Não sei se vocês repararam na brincadeira que às vezes a gente fala, a gente nem percebe, né? A gente fala assim, desesperado, achando que vai conseguir e chega no fim, nossa, tinha um S na palavra, né? O Léo lá estava falando assim, Fábio errou! O que ele falou? Gasolina. Mas o que você falou? Eu falei, botou certo. Fez duas vezes, saiu duas vezes. Saiu pressa na próxima. E o pecado é mais ou menos isso aí. Às vezes a gente faz e a gente não percebe. A gente acontece e a gente não vê acontecendo e passa despercebido, a não ser que alguém nos fale, né? A não ser que alguém chegue e fale assim pra você, é errado isso aí. Isso é o que acontece com a gente quando nós pecamos. Muitas vezes nós não percebemos aquilo que nós fazemos. E algumas coisas que nós fazemos nos afasta da pureza, nos afasta da santidade, então nos afasta do céu. Vou fazer uma breve comparação aqui. Vocês já ouviram falar de Judas, aquele que traiu Jesus? Vocês sabem como que ele traiu Jesus ou não? Como que foi? Um beijo no rosto. Um beijo no rosto. Mas o que eles ofereceram para ele? Plata. Dinheiro, né? Eles ofereceram para Judas 30 moedas de prata. E Judas traiu Jesus por essas 30 moedas de prata. E traiu Jesus com um simples gesto de um beijo no rosto. 30 moedas de prata. Pode parecer pouco pra gente, mas naquela época era muita coisa. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês teriam coragem de trair Jesus por causa de 30 moedas de prata? Não, né? Palhaçada tem limite. Palhaçada tem limite, né? Mas e muitas vezes que nós traímos Jesus por muito menos que 30 moedas? Porque hoje pode parecer que 30 moedas vale muito pouco, mas naquela época valia um pouquinho mais que hoje. Mas muitas vezes nós traímos Jesus por bem menos que isso. Às vezes a gente trai Jesus porque a gente não quer vir no grupo por causa de preguiça. Eu tô com preguiça, não quero não. Nós traímos Jesus por muito menos que 30 moedas. Talvez a gente fale para nossa mãe, estou indo em tal lugar, estou indo no grupo, mas eu vou para outro lugar. Estou aqui cometendo o pecado da mentira. Então eu estou aqui traindo Jesus por bem menos que 30 moedas. Às vezes a gente olha, né, e fala assim, Judas traiu Jesus por apenas 30 moedas de prata. Nossa Senhora, como é que ele foi capaz de fazer isso? Senhor, Salvador, ele deixou tudo isso. Mas nós traímos Jesus por muito menos. Nós traímos Jesus por tantas coisas. No nosso dia a dia, nós traímos pela nossa preguiça, nós traímos pela mentira, nós traímos... Nossa, se a gente olhar os 10 mandamentos, quase todos os dias a gente peca contra os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, a gente não ama a Deus sobre todas as coisas. A gente ama muito mais os nossos objetos, tem vezes. A gente ama muito mais um celular, um computador, do que a Deus. Honrar pai e mãe, né? Nós não honramos nosso pai, nós não respeitamos nosso pai e nossa mãe, e nós trocamos Jesus Cristo por muito menos do que 30 moedas. E o nosso orgulho nos faz pensar que nós estamos certos, como na brincadeira. O nosso orgulho, a gente começa a cometer algumas coisas, alguns pecados que nos tiram a pureza, que nos tiram a santidade, mas o nosso orgulho nos faz parecer estar certos. E a gente faz com tanta certeza de estar certo. Gasolina. O que você falou? Gasolina. Tudo certo disso. Isso vai ficar pra história. Molhado, seco. A gente fala assim com tanta certeza, cara. A gente fala com tanta certeza que estamos certos e aí a gente vai ver o que está acontecendo. Nós estamos nos trocando
trocando Deus, trocando Jesus Cristo por muito menos. Isso é o pecado na nossa vida. O pecado é quando nós trocamos Jesus Cristo por muito menos do que 30 moedas. Eu não sei vocês. Eu espero que sim, nossa Senhora, eu espero muito que sim. Mas quando a gente faz alguma coisa errada, aí a gente percebe, a gente fica com aquilo na cabeça. Eu espero que vocês fiquem, né? Nossa, o que foi que eu fiz, né? Nossa, por que eu fiz isso, cara? Nossa, olha só o que eu fiz. Nossa Senhora, e aí bate um desespero, né, daquilo que a gente fez de errado, bate uma angústia, uma tristeza no coração, igualzinho na brincadeira. Nossa Senhora, errei, cara, por que eu fui falar isso? Devia ter falado tanta outra palavra, né? Às vezes a gente prepara uma palavra, não, nem lembro o que é, gesticular, fala uma palavra tão difícil para fazer errado. E muitas vezes a gente é assim, a gente prepara tudo, fica tudo certinho, e chega no fim a gente faz errado. E aí nós acabamos trocando Jesus Cristo por muito menos. Não sei se vocês fazem isso, né? Se fica isso na cabeça de vocês. Mas se não aconteceu, isso é preocupante, né? Porque quando nós erramos, quando nós pecamos, nós temos que sentir uma tristeza, alguma coisa na nossa cabeça falando assim, mas por que foi que eu fiz isso? Mas aí vem uma pergunta, que é o tema de hoje. O tema de hoje é, o que fazer depois de uma queda? Né? Depois que nós erramos, depois que nós ficamos com aquilo na cabeça, o que foi que eu fiz? O que nós devemos fazer? Porque agora já é o fim, né? Tem uma palavra que vai falar assim, no Romanos, eu não lembro a palavra certinho, mas vai falar assim, que todos pecaram, então todos estão privados da glória de Deus. Então todos nós pecamos. Então todos nós estamos privados da graça de Deus, nós não temos mais relação com Deus porque nós pecamos. Mas o que nós devemos fazer depois de uma queda, então? Se você vai falar assim, nossa, mas então se nós pecamos já era pra gente. O que nós temos que ter a certeza é a certeza da nossa salvação. Jesus Cristo morreu por nós para pagar o preço dos nossos próprios pecados. Então nós temos que ter essa certeza no nosso coração, que Jesus Cristo morreu por nós para pagar o nosso preço. Para pagar aquilo que nós fizemos de errado. Não aquilo que Ele fez, porque Deus é perfeito. Não aquilo que Jesus Cristo fez, porque Jesus Cristo veio aqui e não fez nada de errado. Mas Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar dos nossos próprios pecados. E é isso que nós devemos ter a certeza da nossa salvação, porque Jesus Cristo nos quer salvar a nossa alma, salvar o nosso coração. Mas o que eu devo fazer depois de uma queda? O que eu devo fazer? E vem aqui, eu quero falar para vocês alguns pontos daquilo que nós temos que fazer depois que nós percebermos que nós caímos, que nós erramos. A primeira coisa é reconhecer os nossos limites. Saber que nós somos humanos, nós somos falhos e nós precisamos de um Deus. A primeira coisa a fazer depois de uma queda é saber que nós somos humanos, saber que nós temos um limite e que muitas vezes nós não vamos conseguir aguentar, mas nós temos um Deus que nos dá a graça a todo momento. A segunda coisa que nós devemos fazer é nos perdoar. Nós mesmos precisamos nos perdoar. Se Jesus Cristo, aquele que é o Senhor, nos perdoa, quem somos nós para nós julgarmos a nós mesmos? É claro, a gente não pode julgar nem o outro, mas a gente também não precisa se julgar. A gente precisa nos perdoar. Saber se nós erramos, nós falhamos, mas mesmo assim, diante de tudo isso, nós temos um Deus que nos ama, que nos dá a salvação. E por isso nós merecemos o perdão, o nosso próprio perdão. A terceira coisa que nós devemos fazer é procurar nos confessar. O sacramento da reconciliação com Deus, né? Nós, católicos, nós temos esse sacramento de se confessar, contar ao Padre os nossos pecados, para que nós possamos ser absolvidos. A quarta coisa que nós devemos fazer é tentar reparar o dano na medida do possível. Tudo que nós fazemos de errado, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós fazemos que é errado, quando nós caímos,
causa um dano na nossa alma, causa um dano no nosso coração. E nós temos que imediatamente tentar reparar esse dano, seja ele qual for. Um exemplo muito simples. Por exemplo, todos sabem que fumar causa câncer. Todos sabem. E quanto mais a pessoa fuma, pode ser que mais doente ela fique. E aí, isso vai causar um dano dentro dela, vai causar um dano no pulmão dela. E aí, o que ela deve fazer? A primeira coisa é parar de fumar e depois tentar, de algum jeito, reparar esse dano. O pecado na nossa vida é exatamente assim. A primeira coisa é reconhecer, nos perdoar, nos confessar, ver qual o dano que ele causou na nossa vida e tentar reparar esse dano. A quinta coisa é, tenha consciência de evitar a ocasião de cair outra vez. O pecado está a todo momento na nossa porta. O inimigo, o diabo, ele está a todo momento querendo que a gente caia, querendo que a gente caia no pecado. E a melhor maneira da gente não cair no pecado, a melhor maneira da gente não pecar é fugir do pecado. Evitar as ocasiões. Por exemplo, se eu sei que deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu for numa festa, eu sei que se eu for numa festa com meus amigos que usam droga, eu posso cair no pecado de usar algum tipo de droga, é só não ir. Porque depois que eu estou lá, é muito fácil eu cair. Depois que eu estou presente na ocasião, no lugar certo, na hora errada, no lugar errado, na hora errada, pode ser que a gente caia. Então a melhor maneira da gente evitar o nosso pecado é justamente isso. Correr das ocasiões que podem causar a nossa queda. E a sexta e última coisa é aprender com a nossa experiência. Uma das coisas que a gente tem que saber é que esse pecado causa um dano terrível na nossa alma, causa um dano terrível no nosso coração, mas mesmo com esse pecado causando tudo isso, nós temos que aprender com ele. Aprender que nós não precisamos dele e aprender que com Deus é muito melhor. Então aprender com a experiência de ter pecado, aprender com a experiência de não fazer mais, com essa experiência. E depois disso vai acontecer algo incrível na nossa vida. Depois dessas 6 coisas que nós fizermos, algo incrível vai acontecer na nossa vida. Jesus perdoa os nossos pecados. Jesus perdoa. Depois disso tudo, depois dessa queda que nós tivemos, mas se nós levantarmos, caminharmos mais uma vez, fazendo tudo isso, Jesus perdoa os nossos pecados. Jesus nos perdoa das nossas quedas. Não sei se vocês já ouviram uma história, já devem ter ouvido, está na Bíblia, viu galera? Acho que em João 8, eu acho. Vai contar a história de um dia Jesus estava num lugar assim, agachado, escrevendo no chão. Chegaram uns homens, trazendo uma mulher diante dele, e falou assim: Jesus, essa mulher aqui foi pega em adultério. E a lei vai nos mandar apedrejá-la. Isso aí. Dicção muito boa, né? Mas a lei vai nos mandar apedrejá-la. Jesus, com toda calma, com toda paciência, com toda misericórdia, e muita sabedoria, Jesus era muito sábio. Ele vai falar assim: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Aí, alguém lá no meio, pá, deu uma pedrada na mulher, e disse: mas você nunca errou, de pertinho assim, não. Tô brincando, assim termina a história. A história não termina desse jeito. Mas aí então Jesus fala: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E aí um a um foram saindo, na palavra vai falar que começou pelos mais velhos, que eram os mais sábios, os mais experientes. Foram saindo. Até que chegou o momento que estava só Jesus e aquela mulher. E aí Jesus olha para ela e fala assim: filha, ninguém te condenou? Ela fala: não, Senhor. Ele fala assim: então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus olha para nós com toda a misericórdia, com todo o carinho do mundo e fala assim: eu não te condeno. Eu não te julgo.
Mas vai, e a partir de agora, não peques mais. Não peques mais. Uma queda para nós é terrível e a gente fica muitas vezes nos remoendo, né, por dentro, falando assim, não devia ter feito isso. Não devia. Mas Jesus olha para nós com toda a misericórdia e fala assim, filho, eu não te condeno. Mas vai, não peques mais. Jesus, ele perdoa os nossos pecados e escreve uma nova história na nossa vida. Porque Jesus é assim. Ele é o Deus de amor. Ele é o Deus de amor. Eu queria que vocês pegassem uma palavra aí. Quem trouxe a Bíblia? Peguem a palavra aí. 2 Coríntios. Capítulo 5. Versículo 17. Todo mundo achou ele? Achou ele, Pedro? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Só apertar e tirar. Charlie? Bem misericórdia. Show. Isabela? 2 Coríntios 5, 17. Página 1421. Todo mundo achou? A palavra vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O que era antigo passou, eis que tudo se faz novo. Vamos repetir. Portanto, se alguém está em Cristo, é criatura nova. O que era antigo passou, eis que tudo se fez novo. A palavra vai nos dizer que aquele que está em Cristo é criatura nova. Por mais que nós tenhamos a nossa queda, por mais que nós tenhamos o nosso momento de queda, aquilo que nós ficamos remoendo, mas quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, nós somos criaturas novas. Nós somos criaturas novas. Depois de uma queda, depois daquele momento de queda que nós temos, daquele momento que nós falamos assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Nós devemos nos levantar e ir até Jesus, porque aquele que está em Jesus é criatura nova. É criatura nova. Tudo se passou. Jesus, Ele quer dar uma nova vida para nós. Jesus, Ele não quer que nós estejamos caídos, mas sim que nós estejamos levantados. Nós temos que ser criaturas novas a partir de hoje. Depois de uma queda, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas não se acomode nela. Se levante e vai até Jesus. E Jesus, Ele nos dá uma graça grandiosa, que é a graça de sermos fortes, que é a graça do Espírito Santo. Nós precisamos da graça de Deus. Após uma queda, aquilo que vai nos levantar é a graça de Deus. Após uma queda, aquilo que vai nos pôr novamente de pé é o Espírito Santo de Deus, que só Jesus pode nos dar. Eu quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e pensar um pouco naquilo que te faz cair no chão. Todos nós sabemos, todos nós nos conhecemos, já nos conhecemos, e nós sabemos o que é aquilo que nos faz cair. Nós sabemos o que é aquilo que nos faz deixar a pureza, nós sabemos o que é aquilo que nos afasta da santidade, nós sabemos nós sabemos de tudo. E nesse momento eu quero que vocês entreguem isso para o Senhor.